A graça e a paz do Senhor, amados. Que Deus possa nos abençoar e falar conosco ainda mais. Queridos, vamos abrir na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Vou continuar aqui explorando o que nós temos tratado nas últimas mensagens, de algumas influências que têm deturpado e pervertido o evangelho do nosso Senhor Jesus, e às vezes a gente não percebe. É importante nós sabermos o que é verdadeiramente o evangelho e aquilo que não o é. Gálatas 1, verso 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Amém, queridos? Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos ensine o verdadeiro evangelho, nos limpando de toda influência, de todo mal, que a gente ande nos caminhos e na proposta que o Senhor tem para nós, a verdadeira vida, vida em abundância. Nos ensina a verdadeira fé, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, como eu já expliquei, é interessante, né? Dinheiro, quanto menos se tem, mais você percebe que não tem. Agora, o evangelho, quanto menos se tem, menos você percebe que não tem. Então, a gente tem que ficar de olho para ver realmente o que é evangelho e o que não é evangelho. Veja só, vou trazer aqui uma questão. A humanidade, ela desde os primórdios, ela sempre quis ter controle. Sempre quis ter controle. Controle, por exemplo, da natureza, dominar os animais, ter previsão sobre as estações, para que ele possa se precaver do que vai ocorrer, do que não vai ocorrer, se planejar. E, modernamente, a ciência, né, nos dá controle sobre a natureza e sobre diversas circunstâncias da vida. Agora, e quanto à divindade, né? Se a gente tem instrumentos, se a gente tem metodologias, se a gente tem previsões para poder controlar a natureza, como é que nós lidamos com a divindade? Essa sempre foi uma preocupação do ser humano. Estou falando isso lá desde os primórdios. Como a gente lida com a divindade, seja ela qual for, aí nas diversas religiões e civilizações que houveram, como a gente faz para que essa divindade lhe seja favorável, em vez de ela lhe ser prejudicial? Então, lá desde os primórdios, todas as civilizações, todas as religiões criaram um mecanismo que, a princípio, ajudaria-nos a controlar, a dominar essas divindades para que elas sejam favoráveis a nós, que é o mecanismo da oferenda. Ou seja, para que a divindade lhe dê o que você precisa, bom, então eu vou dar a ela o que ela, teoricamente, precisa. Então, o ser humano fazer-lhe oferendas para aquele alimento, aquele animal, aquele cheiro, aquela devoção, agrade a divindade para que, então, a divindade seja favorável ao ser humano. Então, há, nesse mecanismo de oferenda, uma troca de favores. Eu faço algo pela divindade e a divindade, então, me paga, né, em troca daquilo que eu fiz. Então, há uma troca de favores. Eu a beneficio, ela me beneficia. Há uma relação comercial, uma relação de negócio. Um dá uma coisa, o outro dá outra em troca. Então, quando você vê esse tipo de mecanismo, faça tal coisa, e a divindade é forçada a te abençoar, esse é um mecanismo chamado mecanismo de oferenda. E essa é a mecânica ritualística do paganismo. O paganismo trabalha com essa mecânica. Você dá uma oferenda e a divindade lhe retribui de alguma forma. Então veja que a mecânica, diferente do evangelho, não é uma mecânica baseada na oração, que você pede, você suplica e Deus lhe concede pela sua graça. Não, a mecânica aí é uma mecânica de barganha, é uma mecânica de troca de favores, de olha,
de negociação. Olha, eu vou te dar isso, você me dá aquilo. Isso é totalmente diferente do que o Evangelho nos propõe. Abra comigo aí, queridos, em Romanos capítulo 8, verso 32, que é um verso chave sobre isso. Porque o Evangelho, queridos, nos traz um conceito que não existe, prestem atenção, não existe em nenhuma religião da face da terra. Nem nas religiões do passado, nem nas religiões de agora. Não existe esse conceito em outra religião. Só existe no Evangelho, que é o conceito da graça. Graça, que é o que está bem explicitado aqui em Romanos 8, 32. Vou explorar bastante esse conceito hoje. Olha o que nos diz. Aquele Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, veja o verbo dar, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, qual que é o princípio aqui? Que se Deus foi capaz de nos dar o próprio Filho dele, de se entregar completamente numa cruz, sem qualquer merecimento nosso, ou seja, ele fez isso de graça, fez isso gratuitamente, ele deu a vida por nós. Se ele é capaz de fazer tamanho sacrifício, nos dar algo mais precioso, que é a sua própria vida, como é que ele, essa pergunta do apóstolo Paulo, como é que ele não nos vai dar todas as outras coisas que pedíamos, todas as coisas que precisarmos? Como ele não nos vai dar isso de graça? Se ele deu a própria vida dele de graça, que é o bem mais precioso, por que ele vai cobrar coisas pequenas, coisas menores? Não, ele também vai nos dar de graça as outras coisas. A palavra aqui, quando ele fala que nos dar de graça, a palavra ali no grego é charisetai, que é de onde vem a palavra caridade. Então, o que ele está dizendo? Se ele nos deu o seu Filho, como é que ele não vai nos fazer caridade nas demais coisas? Caridade é o quê, queridos? É quando você dá, quando você concede algo para a pessoa sem cobrar nada em troca. É um favor que você faz, sem cobrar nada, sem esperar nenhuma retribuição. É exercitar graça, é mostrar bondade. Então essa é a graça. Diferente da oferenda em que você faz algo para a divindade, para que a divindade então lhe pague, lhe retribua aquilo, com Deus não há esse mecanismo. Com Deus é sempre pela graça. Ele sempre te dá de graça, gratuitamente. Como ele não nos dará de graça aquilo que nós pedimos? E essa é uma questão muito preocupante, queridos, porque, infelizmente, em muitas igrejas não se fala sobre graça. Nunca se menciona esse termo graça e muito menos se prega sobre isso. Quando o Evangelho, se você ler, desde Mateus até Apocalipse, esse é um conceito, esse é um ensino constante. Graça. O apóstolo João, logo no início do seu Evangelho, ele começa, João 1, verso 16. Todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Graça sobre graça. É sempre graça. É uma graça em cima da outra. Sempre recebendo de Deus graça, favor. Mas, se isso for dito por aí, que tudo é pela graça, tudo vem gratuitamente de Deus, isso atrapalha, queridos? Atrapalha a dominação, atrapalha a exploração da fé, atrapalha que você faça exigências e cobre dinheiro das pessoas, se falasse da graça. Em Efésios capítulo 2, abram aí comigo, queridos, por favor. Nós vamos ver o quanto se fala sobre graça no Evangelho. Efésios 2, verso 6. Isso é muito importante, queridos, porque, como eu disse, se graça é algo que distingue o Evangelho de todas as religiões, de todas as filosofias, todas as concepções do ser humano, se você não entende graça, você faz o Evangelho ser a mesma coisa do que há por aí. A graça distingue o Evangelho de tudo mais. Efésios 2, verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, é isso aqui que Deus tenta mostrar para o ser humano, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Se ele deu a vida por nós, se em Cristo Jesus, que foi demonstrada essa bondade para conosco,
Então, nós temos que saber isso. Há uma riqueza imensa na graça dele, incomparável riqueza da sua graça, que é diferente do negócio, da oferenda, que você negocia com a divindade, é uma troca de favores. Não. A relação com Deus, que é explicitada no Evangelho, é uma relação de pai para com filho, não entre duas pessoas realizando um negócio, é relação de pai para com filho. Jesus nos diz, se nós, apesar de sermos maus, sabemos dar, sempre, olha como é frisada essa palavra, dar. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que está nos céus, dará, ele vai dar, não vai negociar, ele vai dar gratuitamente boas coisas àqueles que lhes pediram. Então a relação é com um pai, não com a mera divindade, ele é o teu pai. E veja só, como é que você trabalha com a criança? Por exemplo, muitas vezes você quer estimular a criança a realizar as tarefas da escola, certo? Então o que você combina muitas vezes com o filho? Olha, filho, se você fazer as tarefas da escola todas direitinho, fazer bem feito, etc., no final do mês, o papai ou a mamãe vai comprar um presente para você, um brinquedo, alguma coisa que a criança queira. Ou te leva num restaurante que você gosta. Veja, há uma relação de troca aí. O pai vai ganhar alguma coisa com isso? Não. O pai só está gastando. O realizar, o fazer as tarefas de casa é algo que beneficia o pai? Não. Fazer as tarefas de casa beneficia quem? Ao filho, à própria criança. Então o pai, quando ele ensina, quando ele fala obedeça, siga esses princípios, não é o pai que está ganhando nada com isso. Ele fala isso para que aquilo beneficie a criança. Então todo o ensino de Deus, quem ganha com a obediência, conseguir aquilo, somos nós. E as bênçãos, aquilo que Deus vai nos dar de presente no final do mês, se a gente seguir aquelas orientações, não é uma resposta de um pagamento, porque nós não fizemos nada para o Pai. A gente só fez para nós mesmos, crendo e confiando no ensino dele. E as eventuais bênçãos que advêm daí, dessa obediência, Deus faz por amor e para nos incentivar a continuar nesse bom caminho. Mas ele não ganha nada com isso, queridos. Ninguém nunca deu nada a Deus. Como Davi diz, mesmo quando a gente oferta a Deus, como Davi diz, Deus, das tuas mãos te damos. Então não há troca, tudo é dele. Os céus e os céus dos céus, a terra e o que há debaixo da terra, tudo pertence a ele. Então quando Deus nos dá, quando Deus nos abençoa, não é como uma paga por algo que nós fizemos. É simplesmente um estímulo, é para realmente nos abençoar. Ele faz por amor. Deus só age, queridos, por graça. E não por troca de favores. Porque ele não precisa de nada. Somos nós que precisamos de coisa. Então o que o Evangelho nos diz é que tudo é pela graça. Salvação é pela graça, bênçãos são pela graça. Hoje, muitas vezes, o que se trabalha da mesma forma de indulgência, só que em relação a bênçãos. Você vai receber essa determinada bênção que você quiser, se você pagar. Então, esse mecanismo de oferenda, esse mecanismo de indulgências, esse mecanismo de pagar para receber algo em troca de Deus, sempre está circulando na alma pagã do ser humano. E o Evangelho quebra com isso. Graça é favor imerecido. 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo nos diz, nós, porém, não recebemos o espírito do mundo. O que é esse espírito do mundo? É essa alma pagã que está no ser humano. Ele sempre acha que tem que fazer algo em troca. Né? Porque quem é que vai dar de graça algo por alguém? Sempre há interesse envolvido. Sempre há negociação. Ninguém dá de graça, ninguém faz, como Jesus diz, se você vai dar uma festa, convide quem não possa lhe retribuir. Porque esse é o espírito do Evangelho. Você fazer as coisas de graça, sem fazer por interesse. Porque o ser humano só faz algo de olho na recompensa que pode, naquilo que pode desfrutar em relação àquilo. Não, faça de graça. Esse é o espírito do mundo, é a alma pagã do ser humano. Então o apóstolo Paulo diz, nós, porém, não recebemos esse espírito do mundo, que é essa consciência pagã de troca de favores. Não. Mas o espírito procedente de Deus,
Para quê? Ele fala, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Então nós recebemos o Espírito de Deus para a gente trocar essa mentalidade pagã de troca e passar a entender que as coisas que Deus nos dá é de forma gratuita. Gratuitamente, é sempre gratuitamente. Em Gálatas capítulo 3 ele diz, se a herança, se aquilo que a gente recebe depende da nossa obediência, então não depende de promessa. Deus, porém, nos concede gratuitamente, sempre mediante promessa. Então veja só, que se a gente não entender o principal conceito do Evangelho, a principal coisa que diferencia o Evangelho de Cristo, talvez só depois do amor, que também as pessoas não entendem, então, o que tipo de Evangelho a gente está vivendo? A gente está vivendo a consciência pagã. É pela graça. Romanos 11, o apóstolo Paulo diz, se é pela graça, não é pelo esforço humano. Se fosse pelo esforço humano, a graça não seria mais graça. Veja comigo, queridos, Romanos capítulo 4, por favor. Ele vai estar comentando aqui sobre salvação, mas isso está embutido em todo o pensamento do Evangelho, de toda a nossa relação com Deus. Romanos 4, verso 4. Será que a nossa relação com Deus é assim, é uma relação salarial? Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado um favor, claro que não, mas é uma dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então veja só, se Deus, o que Ele nos abençoa, simplesmente fosse uma paga da nossa devoção, da nossa fidelidade, então seria um salário. E você não teria nada a agradecer a Deus. Você não chega para o seu chefe, ó chefe, muito obrigado porque você me deu esse salário. Não, claro que há uma certa gratidão, mas ali é uma dívida. Depois que passa o mês, o seu chefe não tem, né, não é opcional te pagar o salário. Não, é uma dívida, ele tem que te pagar. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, nossa relação com Deus não é uma relação salarial. Por quê? Porque Ele nos dá, Ele nos beneficia gratuitamente, porque a gente não faz, nunca adicionamos, nunca demos, nunca fizemos nada que Deus precisasse. Olha, Deus não tinha tal coisa, Ele precisava necessariamente de nós. Então, as coisas que nós temos, Deus dá, Ele não paga nada a ninguém. Então, tudo que Deus faz por nós, queridos, é única e exclusivamente por amor. Enquanto a gente não entende isso, tudo mais é presunção, é soberba e arrogância. Eu vou tratar disso um pouco depois. O princípio que Jesus nos ensina é: deem de graça, porque de graça recebeste. Então, quando ele fala, de graça recebeste. Então, o que nós temos, nós recebemos de graça da parte de Deus. Então, a gente dá às pessoas também de graça. Porque recebemos de graça, a gente dá de graça. Então, é tudo isso que o Evangelho nos ensina. Por que a nossa relação com as pessoas não deve ser interesseira? Eu vou dar tal coisa, mas porque depois, lá na frente, eu vou cobrar algo em troca. Ah, aquele dia eu te dei tal coisa, agora você tem que me dar também. Não, o Evangelho nos ensina. Nós recebemos de graça de Deus, nós também fazemos de graça para as pessoas. Só pensando no benefício que ela recebe, não pensando no que vamos receber em troca. Porque senão, tudo na vida, tanto com Deus quanto para o próximo, se torna relações interesseiras. Relações em que você só cobra dos outros. Não, você faz de graça porque de graça você recebeu. Você faz por consciência, porque quer ajudar a pessoa, não por interesse. Isso é fundamental. A gente segue a Deus não usando Deus para ganhar algo. Né? Isso é muito comum no paganismo. Deus, a divindade, é um meio. É um meio para você atingir aquilo que você quer. Aquilo que você quer não é Deus. Deus é só um mecanismo que você usa para receber aquilo que você, na verdade, quer. No Evangelho, Deus é o fim. O que você quer, o que você precisa, aquilo que quem você serve, segue, adora e ama, é Deus. Deus não é um meio para atingir um benefício que você quer. Não, Ele é o fim em si mesmo. O Jesus, quando ele vai na sinagoga e abre no livro do profeta Isaías, ele lê um trecho de Isaías capítulo 61, se não me engano, e ele diz, eu vim, ele cita várias coisas pelas quais ele veio, e ele fala, para proclamar o ano da graça do Senhor. Graça,
E era assim que a igreja primitiva se cumprimentava. Além do método que eu falei sobre ressurreição, eles se cumprimentavam. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Sempre graça. Então, que a gente aprenda com Jesus, queridos, porque em Jesus você não vê esse tipo de coisa. Ele sempre dava, ele sempre fazia sem cobrar nada das pessoas. Sempre querendo o bem delas. E, claro, advertindo a pessoa para não andar no pecado, para também o bem dela. Outra questão em relação a isso, né? A graça de Deus em relação ao paganismo, é que, na crença pagã, além de ser falsa, ela é opressora, queridos. Porque, veja só, há muita cobrança, há muita exigência. Porque você tem que fazer X, Y, Z para que a sua vida não seja arruinada, seja pela divindade, ou você fazer X, Y, Z para que você receba aquilo que você quer. Ah, se você não fizer, você vai se ver com essa divindade. Então, você sempre é cobrado a fazer mais, a dar mais, a se esforçar mais. E se você não recebe aquilo que você desejava, de quem é a culpa? Adivinha de quem é a culpa? A culpa é sua. Porque você não se esforçou bastante, não teve fé o bastante, não demonstrou a sua fé dando dinheiro. Então, veja só, a pessoa já está cheia de problemas e agora coloca-se sobre o lombo da pessoa ainda a culpa. Porque você não fez o suficiente. Então, há mais essa opressão na vida da pessoa. E uma escravidão. Não, da próxima vez, se eu fiz aquela oferta querendo receber em troca de Deus tal coisa, não, da próxima vez eu vou ter que dar mais, porque aquele tanto não foi suficiente. Então, há essa relação de troca. E no paganismo, a pessoa não descansa. Ela sempre tem que fazer mais, ofertar mais, tem que fazer isso, aquilo, sempre exigências e cobranças. É por isso que às vezes as pessoas reclamam, não, mas o peso da religião me oprime. É muito peso, é muita cobrança, é muita coisa que tem que fazer. Você acha que isso é Deus, queridos? Você acha que Deus precisa de alguma coisa? Deus não escraviza, Deus não explora, Deus não maltrata, Deus não oprime. Se alguém em algum momento estiver sentindo algum peso em relação ao Evangelho, meu querido, você não está vivendo o Evangelho, você está vivendo paganismo. Deus não tem cobranças a te fazer. Deus, ele busca te orientar para a sua vida ser tranquila e pacífica. Mas ele não está cobrando nada de você. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, ele diz: eu ordeno que certas pessoas não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos que causam controvérsias em vez de promover a obra de Deus, que é, e ele fala, a obra de Deus, que é pela fé. A obra de Deus, quer dizer, é sempre pela fé. E o que é fé? É uma confiança no teu Pai. Confiança que o teu Pai não vai ficar te cobrando. O teu Pai, ele dá boas coisas àqueles que lhe pedirem. Deus, queridos, ele vem ao mundo não para colocar mais um peso sobre a pessoa. Não, ele veio para nos tirar peso. E a fé que ele pede a nós, Jesus explicita isso numa parábola, é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é uma coisa minúscula. Ele não está te pedindo uma ultra fé, uma fé extraordinária, uma fé de um grande mártir. Não. É uma fé simples de um pai, de um filho que confia num pai. Uma fé singela, uma fé simples. O que Jesus propõe, queridos, é que Deus não seja um peso à humanidade. Ele propõe que Deus quer nos dar descanso. O que Jesus diz lá em Mateus 11? Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados com esse peso que esse tipo de mecânica, que essa religiosidade põe sobre as pessoas. Venham a mim, abandonem esse cansaço, esse peso. Venham a mim e eu lhes darei descanso. Então, se você vai a Jesus e pensa, foi mais um peso, não, você não está indo para Jesus. Porque Jesus fala, venham a mim e eu lhes darei descanso. E ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave. Com Jesus é tudo suave. E o meu fardo é leve. Isso é evangelho.
O evangelho não é para ser mais um peso, mais um trabalho, mais algo para cansar o ser humano. Jesus, ele veio para tirar o peso, não para colocar peso, para tirar o peso, para aliviar o ser humano, para dar descanso ao ser humano. Mas como Hebreus 4 diz, só entra no descanso quem tem fé. Quem tem fé. Quem não crê nessa bondade de Deus vai começar a querer fazer coisas para, numa troca de favores, receber algo em troca. Agora, quem tem fé que Deus é um bom Pai e que Ele dá boas coisas àqueles que lhe pedirem, você descansa na bondade de Pai, do Pai. Confiança simples de um filho no Pai. Queridos, o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,17, do princípio ao fim é pela fé. O justo viverá pela fé. É você confiando que o teu Pai cuidará de você. E esse paganismo, queridos, esse mecanismo de troca, ele destrói a oração. Porque transforma a oração numa cobrança em relação a Deus, né? Porque se é uma paga, você fez algo para Deus, e agora Deus tem que te pagar, em vez de orar, você vai cobrar de Deus. Você vai exigir de Deus. Isso é muito comum no meio evangélico. Senhor, mas eu sou o teu servo, agora você é obrigado a me dar isso que eu estou te pedindo. Então, não há mais oração, há uma exigência e há uma cobrança quanto a Deus. Tudo que você vê que Deus alguém dizendo que Deus é obrigado a te dar alguma coisa, você pode ter certeza que é mentira. Ah, mas a pessoa me mostrou um verso na Bíblia, Deus dizendo que vai dar aquilo. Sim, mas Deus vai dar como? De graça. Não é por cobrança, é quando Ele quiser, da forma que Ele quiser, no momento que Ele quiser, e nem talvez seja exatamente o que você quer, pode ser outra coisa. Porque às vezes Deus tem propósitos, tem objetivos, tem intentos na sua vida, que sejam mais importantes que aquilo que você está pedindo. Deus pode, como Ele é onisciente, Ele sabe que alguma coisa pode ser mais necessária, mais importante, mais edificante e mais benéfica a você do que aquela coisa naquele momento. Por quê? Porque a gente tem que voltar a aprender a confiar em Deus. Fé, confiar em Deus. Deus é soberano, Deus é onisciente. Ele sabe o que você precisa, que muitas vezes não é nada daquilo que você está pedindo. Então não cobre dele aquilo, porque ele pode ter algo muito melhor para te dar. E as pessoas começam a ter, nesse mecanismo, uma relação jurídica com Deus, que é um horror. Olha, Deus, está escrito aqui, então você tem que me dar, porque está aqui, ó, parece uma relação jurídica, né? Capítulo tal, a linha tal, parágrafo tal, está escrito. Então, ou se você me dá isso aqui, ou eu te processo. As pessoas tratam Deus assim, queridos. Ora, mas como eu disse, Deus é soberano, e Deus pode decidir postergar aquilo, adaptar aquilo, fazer outra coisa sem prejuízo à boa intenção dele, porque ele é um pai. Não há uma relação jurídica com ele, ele é um pai, ele sabe como... A gente sabe como pais. Às vezes a gente promete uma coisa para o filho. Filho, tal dia, tal coisa, o papai, por causa de tal coisa que você fizer, o papai vai te dar tal coisa. Tudo bem, meu filho? Sim. Chega a data e a criança vem cobrar. Pai, o senhor me disse que ia me dar aquilo. Sim, meu filho, mas... aconteceu X, Y, Z, que não vai permitir que isso seja feito agora, pelos mais diversos motivos que podem surgir. E a gente tem que explicar isso para a criança, e nós precisamos explicar isso hoje para os cristãos, que querem cobrar de Deus assim. Deus sabe o que Ele faz, queridos. Ele sabe que às vezes o nosso coração não está legal. Que se Ele der aquilo que às vezes que Ele prometeu, e Ele dá, mas se Ele der naquele momento, vai te estragar. Vai te tornar uma pessoa soberba, enfim, queridos, o que eu estou falando é, o justo, ele vive pela fé, ele confia em Deus, se ele der, ele é Deus, a gente não canta direto, se ele der, ele é Deus, se ele não der, ele continua sendo Deus. Por que ele não deu? Eu não sei, mas eu creio, eu exercito fé, eu confio nele, eu sei que ele é bom, sempre foi, sempre será.
Se ele não está me dando, é por algum motivo que ele sabe, e eu confio que é por um motivo bom. Às vezes a pessoa diz, não, você tem que... Eu já ouvi essa expressão, que você tem que torcer o braço de Deus para ele te dar. Não, queridos, pelo amor de Deus. Então isso não é fé, não está confiante, você tem que dar ordens a Deus. Agora, Daniel, num dos capítulos lá, ele faz uma oração tão linda, ele fala, Senhor, nos concede isso. Eu te peço não baseado na nossa justiça, não porque a gente mereça, nós não merecemos, mas eu te peço baseado na tua misericórdia. Isso é oração, não é dando ordens ou torcendo o braço de Deus. Ele fala, Senhor, nos dê pela tua misericórdia. Tiago nos ensina no capítulo 4, vocês cobiçam coisas e não as têm. Não têm porque não pedem. O verbo usado com a nossa relação com Deus é sempre pedir. E quando pedem, às vezes não recebem, por quê? Pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então já está aí uma explicação. Às vezes você pede, Deus às vezes até diz, eu vou te dar. Mas aí você começa a pedir o quê? Por motivos errados. Para gastarem seus prazeres. Aí Deus diz, não. Se essa é a motivação, o pedido é justo. Eu dou isso para muitos, mas para essa pessoa, como a motivação é errada, eu não posso dar, senão estarei estimulando a motivação errada. Nossa relação com Deus é pedir, é súplica, é oração. Não ordens, não exigência, não cobrança. O momento que você disser, Senhor, eu sou o teu servo, me dê, numa relação de cobrança, a sua relação com Deus já está estragando. É sempre pedir, suplicar. Hebreus capítulo 4 nos diz, aproximemo-nos do trono da graça, onde tudo é gratuito, onde tudo Deus quer nos dar. E ele nos diz, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Você vai como um filho que pede para o pai sempre faz de tudo para o filho. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos de novo graça. A gente vai até o trono da graça para encontrar graça, que nos ajude no momento da necessidade. Você pode se aproximar com toda confiança. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo nos diz, não andem ansiosos por coisa alguma, por coisa nenhuma, mas em tudo, e ele fala, pela oração e pelas súplicas, é orando, é pedindo ao Senhor, clamando a Ele, e com ações de graça, já agradecendo, não é agradecer não, já vou agradecer, que eu estou pedindo esse carro, Deus vai me dar esse carro, já vou agradecer. Não é necessariamente isso. O que ele está dizendo é, em vez de você vir cobrando, reclamando, murmurando, Deus, eu não tenho isso, aquela pessoa tem, eu não tenho, isso é uma vergonha para o Evangelho, por que eu não tenho, Deus? Não, isso não é oração, isso é uma murmuração. Então o apóstolo Paulo diz, olha, você vem com oração e súplica, com o coração grato, com ações de graças. Senhor, eu te agradeço pelo que eu tenho, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito para mim, mas tal coisa eu ainda não tenho. Se o Senhor puder me ajudar, Senhor, eu te agradeço muito. Mas se não, minha vida, eu continuo te agradecendo. Com ações de graças. Com o coração grato, sem murmurações. Com o coração grato, aí você apresentem seus pedidos a Deus. E aí ele diz, quando você crê nessa graça, crê nessa bondade, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas almas em Cristo Jesus. Então, essa é a mecânica do Evangelho. A mecânica pagã é cobrar a Deus, exigir de Deus, murmurar, reclamar e dar ordens a Ele. Então, isso, queridos, a gente já vê, gera uma diferença enorme. Nesse mecanismo de oferenda, a soberba e a presunção. No Evangelho, como você está suplicando e clamando ao Deus que te dá sem Ele, porque Ele não precisa de você para nada, você mantém a humildade. Então, no paganismo, como é você que faz, você ganha a paga daquilo que você fez, então a presunção, a soberba e a arrogância, que destrói a gratidão. Se você está dando ordens a Deus, Senhor, eu sou o teu servo, você tem que fazer, porque eu fui no culto todos os dias, eu fiz isso, fiz aquilo, então você tem que me dar. Então não há gratidão, Deus vai estar te pagando, é uma dívida, não há gratidão. Então, como isso é horroroso e quebra a humildade. O que o Evangelho nos ensina é ninguém se glorie. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
O que o Evangelho nos ensina, queridos, é tudo que a gente fizer para Deus, ele nos diz, tudo que a gente faz não passa de trapos. Toda bondade, todo grande exercício, toda maravilha, olha, pode ser a obra de caridade mais linda, não passa de trapos. Por quê? Primeiro, porque Deus não precisa de nada. E segundo, porque aquilo que você fez poderia ter sido feito 1000 vezes melhor. De outra forma, em outra hora, enfim, poderia ter feito. Então, não venha com soberba diante de Deus. E o bem que você faz, como é graças a Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Se Ele não tivesse tocado no seu coração, se Ele não tivesse trabalhado dentro da sua alma e da sua consciência, você não teria feito aquilo. Então, até o bem que você faz foi graças a uma ação de Deus lá atrás que te ajudou a realizar aquele bem. É tudo pela graça, queridos. Sempre pela graça. Vai alguém falar, não, mas fui eu que fui lá e fiz isso, fiz aquilo, fui eu que ganhei aquela alma para Jesus. O que Jesus diz? Se essas pessoas se calarem, até as pedras clamarão. Quando os judeus vinham com toda a arrogância diante dele, não, eu sou filho de Abraão. Jesus diz, olha, das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não venha querer dizer que Deus precisa de qualquer um de nós. Queridos. O que a gente faz é um privilégio, é uma honra, é um movido por graça, por gratidão a Ele. Não para cobrar dele algo depois pelo que você fez. Isso se chama, alguém lembra o nome? Paganismo. Isso não é evangelho. Evangelho é graça. Deus me dá de graça, sem cobrar de mim nada, porque Ele faz gratuitamente como um pai, e eu respondo com gratidão, fazendo coisas por Ele de graça. É sempre de graça, sem relacionamento de troca, porque onde há troca, a cobrança, a murmuração, não há gratidão, é uma relação jurídica, é uma relação de salarial, tudo horrível, nada em relação de filho com pai. Jesus nos diz, assim, ele conta uma parábola, depois ele diz, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, nós somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Sem soberba diante de Deus. Não, jamais. Então veja só, queridos. Eu quero ler aqui uma frase de um ator, achei muito, muito legal, eu ouvi essa semana, um ator que foi criado na Igreja Batista. E olha o que ele disse num programa de TV muito assistido, ele fala, olha, o verdadeiro pastor ensina que você vai à igreja para se dar a Deus. Olha só, o verdadeiro pastor, e ele entende de graça mais do que muitas igrejas por aí. O verdadeiro pastor ensina que você vai à igreja para se dar a Deus, para você dar para Ele o seu coração, a sua alma, a sua devoção. Não para fazer de Deus teu escravo para que Ele te dê coisas. Não é isso que o Evangelho ensina. Já o estelionatário sempre joga com a ambição da vítima. Olha só. O estelionatário, ele vê a ambição da vítima e vai trabalhar com ela. Então, o que o estelionatário faz? Você quer coisa fácil? Quer carro? Quer casa? Então, vem aqui que eu vou te dar a coisa fácil. E aí a pessoa vai, cai na conversa do estelionatário, fica sem o dinheiro e sem a coisa fácil. O verdadeiro evangelho, esse ator diz, eu tiro o chapéu porque eu sei como pode fazer a diferença. E ele diz, o verdadeiro evangelho que é prejudicado por esse monte de estelionatários que usam o nome de Deus para explorar os outros. Quem está queimando o filme dos evangélicos nem sempre é o diabo, muitas vezes é o inimigo que está dentro das igrejas pichando a imagem do verdadeiro cristão. Então veja só que evangelho não é apenas acertar o nome do Deus certo. Eu já expliquei isso. Não é apenas falar de Jesus, o nome Jesus e o conteúdo embaixo, tudo diferente do que Jesus pregava. Você nunca vai ver Jesus pregando troca de favores. Vamos fazer uma campanha para Deus nos dar tal coisa. Não, é sempre dando de graça e sempre fazendo de graça para Deus. Sempre dar, sempre dar. É melhor dar do que receber. Esse é o ensino do Evangelho. Você vem para se dar a Deus, porque é melhor dar do que receber. E você se dá, e depois, tranquilamente, sem cobrança, sem exigência, sem brigar com Deus, Ele vai te dar também de graça, na hora certa, no momento certo, porque Ele é um bom Pai e sabe fazer o bem para você. Então, como eu disse, não é apenas acertar o nome Jesus, você tem que saber o conteúdo certo.
qual é o caminho que ele propõe, qual que é a verdade que ele ensinou e qual que é a vida que ele nos diz que devemos vivenciar. É uma nova mentalidade. Não o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Hoje, eu queria passar uma tarefa de casa para todos, e eu gostaria que todos, sem exceção, por favor, gostaria mesmo, que todos aqui lessem o livro de Gálatas. Eu propositalmente, eu só li na abertura e um outro verso, mas eu não li nenhum verso de Gálatas. Por quê? Porque eu quero que isso fique tarefa de casa, e porque também não daria tempo. O livro de Gálatas é o tempo inteiro combatendo essa mentalidade. Eu faço para Deus e Deus é obrigado a me pagar. Obras, obras, obras. Não. Nosso relacionamento com Deus é pela fé. Tendo começado pelo Espírito, a gente não pode continuar agora pelo esforço humano. Então eu queria colocar essa tarefa de casa. Porque como eu disse há 2 pregações atrás, queridos, o livro de Gálatas fecharia mais da metade das igrejas evangélicas que há por aí. Fecharia. Mostrando o evangelho em contraposição ao mecanismo legalista, em contraposição ao mecanismo pagão. E é de uma riqueza enorme e é extremamente atual. Porque mostra que o o apóstolo Paulo escreveu Gálatas para combater é o que tem sido pregado como se fosse de Jesus. E não é evangelho, é o que nós lemos no início. Essas pessoas estão pervertendo o evangelho de Jesus. E o que eles estão enunciando é outro evangelho, que na realidade não é evangelho. E ele diz, se eu, apóstolo Paulo, se um dos apóstolos, ou se um anjo dos céus lhe pregar esse conteúdo pagão, esse mecanismo de oferenda, que essa pessoa seja amaldiçoada, porque não está pregando Jesus, está pregando outro evangelho. Então, esse é o início do livro de Gálatas, que ele fala, estão pervertendo o evangelho, estão anunciando outro evangelho, que na verdade não é evangelho. E aí ele explica o conteúdo falso e mostra o conteúdo verdadeiro. Então, tarefa de casa. Eu não citei Gálatas, porque se eu citasse Gálatas, a pregação ia mais 1 hora. Só citei outras passagens, para que a gente aprenda a relacionar-se com Deus, não juridicamente, não de forma salarial, não baseado em cobranças e exigências. O dia que você fala para ele, Senhor, eu sou o teu servo, então o Senhor me dê isso. Já está errado, queridos. Já não é evangelho. Você tem que falar, Senhor, tem sido tão bom te obedecer, tem sido um benefício para mim, o Senhor não ganhou nada com isso, quem ganhou fui eu. E foi tão bom te seguir. Agora, Senhor, eu estou precisando de tal coisa, e eu creio, eu tenho fé, que eu descanso na tua bondade. E eu sei que o Senhor vai me responder da maneira graciosa que um pai faz para com o filho. Quando você ora assim, é a oração do Evangelho. Quando você cobra de Deus, é tudo um absurdo, queridos. É tudo abjeto. Vamos aprender a voltar a um relacionamento de uma pequena criança com um pai. Por isso que Jesus diz, nós devemos aprender a ser como as crianças. A se relacionar com o pai assim, sem religiosidade, sem paganismo. Um relacionamento de um filho pedindo a bondade do pai e confiando nessa bondade. Que um pai não abandona, um pai não deixa o filho, o pai não deixa o filho à míngua. Não, o pai cuida. Quem tem essa fé aprende a descansar. Quem não tem, cobra, exige, murmura, reclama. Então vamos aprender, queridos, a nos relacionar com Deus conforme o Evangelho, fazendo as coisas de graça para Ele, sem cobrar nada. Não, Deus, agora você tem que me pagar porque eu fiz. Não. Fazendo por graça e recebendo dele de graça. Esse é o relacionamento sadio. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti para aprender cada vez mais como pequenos filhos que sabem tão pouco da vida, a confiar nos Teus ensinos, nos Teus princípios, nos Teus valores. Conduz a cada um de nós, Senhor. O Senhor sabe o que nós precisamos, como a Tua palavra diz. Antes mesmo de abrir a boca, o Senhor sabe o que nós vamos pedir. Nós colocamos diante de Ti as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas tentações, o que nós precisamos diante de Ti, cada desafio, cada obstáculo, nós colocamos diante do Senhor e pedimos, Pai, com toda a humildade e Te agradecendo pelo que o Senhor já nos deu e por aquilo que o Senhor vier a fazer
não sei o que, mas eu confio e te agradeço. Senhor, então intervém na vida de cada um aqui, pela tua misericórdia, pela tua bondade, não baseado em algo que tenhamos feito ou em alguma justiça nossa, que nós não temos quase nada para te apresentar, mas colocamos diante de ti, clamando pela tua misericórdia, pela tua bondade, que nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ou que merecemos. Senhor Jesus, cuida de cada um de nós aqui como um bom pai. Nós que somos maus pais, temos com graça ajudado os nossos filhos. Então nos ajuda nessa caminhada, nos ensina aquilo que precisamos saber, nos dê aquilo que nós precisamos, não necessariamente o que pedimos ou o que queremos, mas nos dê o que a gente realmente precisa, para que o nosso coração não se estrague, para que a gente não piore, não, para que a gente amadureça, para que a gente cresça. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Nos ajuda a nos relacionar contigo pela graça, a te seguir e a te obedecer, não querendo algo em troca, mas sabendo que te seguir e obedecer só vai beneficiar a nós. E que a gente venha buscar ao Senhor para que nós sejamos aliviados de todo o peso. Que a gente busque o Senhor esperando descanso, não esperando cobranças ou reprimendas. Que a gente venha ao Senhor e o Senhor nos dê descanso sempre. Porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. O peso da religião é muito pesado, mas andar contigo tem que ser leve, porque o Senhor só quer nos aliviar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Então eu repito, querido, se alguém vem à igreja ou está olhando para Jesus, ai, como é pesado, meu Deus, tanta cobrança, tanta coisa para fazer, você não está vivendo o Evangelho. Agora, se você olha para Jesus e fala, como Ele tira peso de mim, como Jesus me dá descanso, como Ele alivia minha alma, como é bom aprender dele, porque aí as coisas ficam mais suaves, mais leves, aí você está vivendo o Evangelho. Está vendo como é diferente? Então vamos aprender a descansar em Deus, porque todo o trabalho Ele fez na cruz e todo o trabalho Ele faz.